plano inclinado. Isso é uma matéria perigosa, meu querido. Cara, olha só. O sujeito vai lá, te dá um plano inclinado, diz que o ângulo que ele faz com horizontal é alfa, te bota um objeto já prontinho para te ir lá no plano inclinado. Para a gente poder matar questões que envolvem plano inclinado, a primeira coisa que a gente tem que saber: representar as forças e decompor o peso. Para ficar fera em plano inclinado, eu recomendo que o aluno treine, a partir de um desenho como esse, fazer uma pontilhada paralela ao plano, pouca gente erra essa pontilhada, e fazer uma pontilhada perpendicular ao plano. Essa pontilhada às vezes sai errado. É muito comum quando eu peço a pontilhada, o aluno fazer a pontilhada perpendicular ao chão horizontal, não ao plano. Internacionalmente nós chamamos de eixo X a pontilhada paralela ao plano e chamamos de eixo Y a pontilhada perpendicular ao plano. Depois que tu desenhou a pontilhada paralela e a pontilhada perpendicular no teu plano inclinado, vai bem lá no meio do objeto e desenha a força-peso. Se tu esquecer para onde é a força-peso, erga tua apostila, teu caderno na vertical e solte algum objeto nas proximidades. Aí tu vai ver que a força-peso é vertical para baixo e agora sim, perpendicular em relação ao chão horizontal. Esse seria o vetor peso do objeto. Ficar bom em plano inclinado é conseguir decompor esse peso numa direção perpendicular ao plano inclinado, onde nós chamaremos de PY, por estar no eixo Y, e fazer uma pontilhada paralela para decompor o peso também em PX. Esse PX vai ser chamado de componente eficaz do peso. Eficaz porque vai ser a parcela do peso que vai acelerar o bloco morro abaixo. Já o PY, que está empurrando o bloco contra o chão, vai ser correspondido gerando a força normal. Então observem que no plano inclinado uma coisa preciosa de tu saber é que a normal não é mais o peso como na horizontal. É igual ao PY. A normal é igual ao PY. Se tu for perceber, esse triângulo retângulo que surgiu aqui da decomposição do peso, ele é semelhante ao triângulo retângulo que era o plano inclinado. Para que tu consiga decompor o peso em Px e Py, tens que lembrar que o ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal está sempre entre P e Py. Seria legal tu gastar uma tarde e usar a tua geometria básica para ver se tu consegue provar matematicamente que esse ângulo está ali, ó. Não é difícil fazer isso. Seria legal tu gastar uma tarde, uma vez, uns 30 minutos da tua tarde para provar matematicamente que o ângulo que o plano faz com a horizontal está sempre entre P e Py. Sempre. Cuidado, hein? Se ele te der aquele ângulo beta lá de cima, o ângulo não vai mais estar entre P e Py, vai estar entre P e Px. Ah, puxa, mas tu falou que é sempre. Sim, eu falei que o ângulo com a horizontal estará sempre entre P e Py. Aqui não é o ângulo com a horizontal, é o ângulo com a vertical. Legal. Se tu consegue fazer esse desenho, meu querido, acabou a aula de plano inclinado. Porque aí tu vai saber que o Px é P vezes sem ângulo, seno. Porque aí tu já sabe decomposição de vetor, né, que é outra aula. Olhando para o desenho, tu sabe que o Py é P vezes com ângulo cosseno de alfa. Ah, entendi, professor. Então o Px é sempre com seno, o Py é sempre com cosseno. Não! Não, porque se ele fornecer o ângulo beta, meu querido, o ângulo beta vai estar ali, ó. E aí mudou onde é seno, vira cosseno e vice-versa. Se bem que tu pode lembrar que a soma dos ângulos internos é achar o alfa e fazer com alfa sempre, né? Então se tu for sempre usar o ângulo com horizontal, sim, será sempre desse jeito. Mas decorar frouxamente, né, que Px é com seno e que Py é com cosseno, é errado. Legal. Pronto, cara, tu vê, ó. A aula de plano inclinado é essa, que te mostra como desenhar as forças do plano inclinado
E como calcular Px e Py? E te lembra que a normal é o Py. Esta aula, aplicada nos conceitos anteriormente trabalhados nas duas primeiras aulas de dinâmica, gera um mundo de questões, certo? Então a aula de plano inclinado ela é curtinha, só que agora eu vou fazer um exemplo para vocês de aplicação dessas ideias numa questão clássica. Que bela tarde para aprender física. Linda! Olha só, meu querido. Vamos fazer um exemplozinho de plano inclinado. Primeiro exemplo de plano inclinado. Exemplo 1 de plano inclinado. Vamos inclinar o plano para o outro lado, para ficar mais legal. Vamos botar o ângulo que vai aparecer no teu vestibular, não acredita? 37 eu voto no teu vestibular, hein? 37 eu voto. Te afirmo que o seno de 37 é 0,6 e que o cosseno de 37 é 0,8. Falo que é sem atrito, desprezar o atrito. Coloco um objeto lá de uma massa bizarra, tipo 666 kg, o número da besta, para favorar a galera. E pergunto qual é a força normal e qual é a aceleração adquirida pelo cara. Show! Para poder exercitar aquilo que nós trabalhamos nessa aula, tens que treinar a elaboração da tua pontilhada paralela, da tua pontilhada perpendicular, desenhar o peso vertical para baixo, a partir do peso representar o PY e o PX, que são as decomposições do peso. Lembrar que o ângulo está entre P e PY, P e PY, isso é muito importante. Aí pronto, aí já ficou claro que o PX é P vezes seno e que o PY é P vezes cosseno. Então, peraí, o Px vai ser peso, que é m vezes g, vezes seno de 37, que é 0,6. O Py vai ser m vezes g, vezes o cosseno de 37, que é 0,8. E a normal nós acabamos de ver que é igual ao Py. Então a normal eu já vou calcular aqui. A massa do cara, 666. A gravidade, 10. E o cosseno de 37, 0,8. 8 vezes 6, 48, vai 4. 48 com 4 dá 52, vai 5. 48 mais 5, 53. Show. 5.328 newtons a normal. Mas se ele quer aceleração, eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton. Física, meu amor. Pô, a normal está sendo anulada pela PY. Então a resultante que sobra é a PX. Se pedirem para ti a aceleração no plano inclinado sem atrito, é só lembrar que a força resultante é a PX. E a PX é m vezes g vezes o seno do ângulo, né? E tu vê, cara, para calcular a aceleração não era necessária a massa. A massa ali foi de sacanagem para poder calcular a normal, porque para calcular a aceleração não interfere, porque a massa aparece tanto de um lado quanto do outro. Digo mais, ó, a aceleração no plano inclinado sem atrito sempre vai ser isso, ó. G vezes seno de alfa. Não precisaria nem decompor então, professor, o peso. Usar aquela fórmula sem saber o que está acontecendo não me ajuda. O ideal é que tu saiba por que a fórmula ficou daquele jeito. Aí precisamos, né? Precisamos decompor o Px em P vezes seno. Quer dizer que a aceleração do cara é a aceleração da gravidade, que nós vamos usar aproximadamente 10, vezes o seno de 37, que naquele caso era 0,6, logo a aceleração
deu 6 metros por segundo ao quadrado e não foi necessário conhecer a massa. Importante isso. Saber que a massa não influi nem contribui, como diz o outro. Certo? Muito bem. Cuidado com isso, hein, galerinha? Exemplo 1. Quer dizer que depois dessa microaula já tem questões para fazer, que seria já a página 327. Vou fazer o exemplo 2, então, de plano inclinado, para a gente ficar feliz. Fala. Sim, no plano inclinado sem atrito, sim. Ou seja, só o cara está lá no plano inclinado, né? Agora eu vou colocar uma roldaninha na ponta e vou pendurar um cara do outro lado, para a gente ver o que aconteceria.